Olá, pessoal. Vamos de dobradinha. Vamos para mais uma live. Eu tive que sair aqui por causa da hora. Então, quem estava aí com a gente quiser continuar, agora eu vou receber uma diva. Ela vai falar lá do Sul, é minha querida conterrânea, a Dilce. Ela acabou de entrar. Deixa eu ver como que eu faço aqui para... Dilce pede para falar comigo. Espera aí, muita calma nessa hora. Ver solicitação. Vamos lá, se a Dilce entra. O pessoal fala aí se está nos ouvindo. Ai, minha querida! Que delícia! Olá, Marisa, gauchinha, paulista. Tudo bem? Bate as origens, a gente nunca esquece, minha querida. Eu só não amo mais esse frio seu daí, tá? Eu deixo o frio com você. Verdade, eu confesso que eu também passo muita tristeza com esse frio. Eu preferia estar num lugar mais aquecidinho. Mas, enfim, estamos aqui na fronteira e vamos que vamos. E eu entrei rapidinho porque eu sei que a gente acabou atrasando um pouquinho. Eu estava assistindo a tua live com o Bruno, com o nosso colega Bruno. E, enfim, estamos aí, vamos lá. E eu queria, para começar, e não tem jeito, e é muito assunto, né? E acho que a gente tinha que ficar o dia todo ao vivo. Aliás, vamos estar ao vivo, porque acabei de falar lá. Vamos ter o congresso, então vamos ter 2 dias aí de muitas palestras. Claro, não tem essa interação, mas são exposições de muitos profissionais. É o que eu estava falando com o Bruno, do Brasil inteiro. É lindo isso. Porque eu estava no Recife, agora eu estou lá em Bagé, você está no sul do Brasil e você está aí fazendo esse trabalho na sua cidade, na sua região, no seu estado, assim como o Bruno está fazendo no dele, eu estou fazendo aqui em São Paulo, e a gente vai propagando devagarinho. É como a gente estava falando, são 500 anos de história, de direito cartesiano. Tem que ter muita coragem, né, Dilce? É verdade, é verdade. É uma mudança, não é uma mudança do que fazer, né? É uma mudança como fazer, né? Sim, Como fazer sim. diferente. E eu estava vendo essa live de vocês aí, e vocês traziam justamente a questão da necessidade, a questão da compreensão, né? A questão desses ditames da comunicação não violenta, da importância disso dentro do direito sistêmico, dentro dessa modificação de como a gente pode fazer diferente e mais leve tudo isso. Mas te deixo aí, amiga, para Deixa eu tocar ficha. começar, eu preciso te apresentar, gente, senão isso aqui, meu, é Já uma diva, começamos, gente. 2 gaúchas, hora 1000. Gente, essa mulher é uma diva, amo de paixão, foi assim, ó, amor à primeira vista quando eu conheci ela. Ih, travou um pouquinho. Enquanto ela vai voltando, eu vou falando quem é ela. Gente, ela é uma advogada conceituadíssima lá em Bagé e eu diria, acho que em todo o Rio Grande do Sul. Ela é advogada e professora universitária há muitos anos, doutora em Direito, gente, pós-doutora em Direito de Família. Olha que chique, gente, isso é muito top. É mediadora, é facilitadora de constelações familiares e método IOPT, que ela está terminando aí a formação, junto com o professor Yuli. É diretora da Associação Brasileira de Advogados, a ABA, em Bagé. E eu acho que ela saiu e ela vai voltar, e eu vou continuar falando quem é ela. É coordenadora da Comissão de Direito Sistêmico e Constelações Sistêmicas da OAB Subseção Bagé, Rio Grande do Sul. E vamos ver se a Dilce consegue voltar. Acho que ela estava com a conexão não tão boa. E o tema da Dilce, eu vou adiantando aqui. Se ela conseguir voltar, a gente fala. Se não, a gente vai ter que ouvir ela lá no congresso. A Dilce vai ser uma das palestrantes também
do nosso segundo Congresso de Direito Sistêmico Fraternal, que será no dia 18 e 19 de junho, agora, online, pelo Brasil todo. E eu estou adicionando a Dilce aqui. E a Dilce vai ser uma das nossas queridas palestrantes. Eu estou falando aqui que você vai ser uma das queridas palestrantes. E qual vai ser o tema que a Dilce vai trazer para a gente lá nesse congresso? Vão ter inúmeros mestres aí de renome. Depois vocês olham nas redes sociais quem são. Mas a Dilce vai falar um pouquinho o tema. O advogado familista sistêmico e um campo de sensações, emoções e sentimentos. E aí eu diria, uau, que campo fértil. E aí eu diria, Dilce, então, para atuar hoje na advocacia, talvez a gente tenha que saber mais do que leis, do que jurisprudência, do que a gente aprendeu lá na faculdade, do que fazer uma petição, uma boa defesa, uma defesa com muitas laudas, com muita jurisprudência do STJ, precisa um pouco a mais? O que é isso a mais que a gente precisa aí desenvolver? Na sua visão, no seu entendimento. Pois é, Marisa. Primeiro, boa tarde a todos que estão aqui conosco, que estão aqui assistindo. Já vi que eu tenho colegas daqui de Bagé, ex-alunos e agora colegas atuantes na comarca. Está aqui também... Bom, o pessoal que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Vamos ver se a gente consegue trocar um pouquinho aqui de emoções e de sentimentos. Uau! Né? E ver o que isso traz de importante nessa nova visão, né? Nessa questão quando a gente fala de direito sistêmico. E vocês falaram bastante na live anterior sobre essa questão do direito sistêmico, né? E me parece que sim, Marisa, que quando nós falamos de direito sistêmico, as formas que nós temos como agir dessa maneira mais humanizada, nós temos que levar em consideração não só os nossos próprios sentimentos e emoções, como sentimentos e emoções daquela pessoa que nos procurou, com aquela ideia de que nós podemos ser o salvador dela naquele problema que ela está nos trazendo. Porque a maioria dos clientes, quando chegam no nosso escritório, elas chegam como vítimas e vendo nós como seus salvadores, né? É assim que começa aquela relação. E é assim que eu agia, recebendo essa incumbência, esse peso dessa advocacia, antes de começar a me envolver com direito sistêmico. E até acho interessante, é só uma pausa, porque eu comecei constelações familiares aqui no Rio Grande do Sul. Amanhã tem o último módulo desse curso, pela UX de Caxias do Sul, que tu conheces bem, e o CELP da professora Maria Justina, maravilhosa. Maravilhosa, que vai estar no congresso como palestrante. Vai estar no congresso maravilhosa. Junto com o Guilherme Echegaray, e tem mais gente também que eu agora... O Luciano Alves, aqui de São Paulo, a querida Cornélia e o Marcelo Pelizoli, de Pernambuco. Outro gaúcho, o Marcelo Pelizoli, gaúcho também, que está lá na Universidade Federal, lá de Pernambuco, né? Está de Pernambuco, pertinho do Bruno. Exatamente. Então, eu comecei há 2 anos atrás, mas em seguida a gente teve que parar porque veio a pandemia, era um curso presencial. E nós tomamos, depois de todo o ano passado parado, que a gente não pôde ter o curso, a gente retomou agora, neste ano, o curso de constelações familiares e terminamos amanhã o último módulo. Mas eu dei essa introdução para dizer que eu comecei mesmo a ouvir falar em direito sistêmico com o Iuli, o nosso mestre querido Iuli, que fez, além do método IOPT, que nós fazemos com ele, né, do Cooper, também ele fez o direito sistêmico e fraternal, a gente fez o curso de direito sistêmico e fraternal com ele, que deu origem a esse congresso, que agora é a segunda edição do congresso, que vai ter no dia 18 e dia 19. Então, ali eu comecei a ter esse contato mais profundo e a me interessar mais. Que diabos que é isso, meu Deus do céu? Que complicado que é isso. Por quê? Porque a gente está bem, a gente faz toda essa faculdade,
esse tempo, depois tu faz doutorado, tu faz pós-doutorado, tu tá sempre dentro daquela caixinha, né? A gente liga o piloto automático, quando o cliente chega no teu escritório, com a ação tu já está pensando, ali eu tenho que entrar com tal procedimento, embasado na lei tal, que faz um precedente, porque agora o CPC valorizou, o novo CPC valorizou a questão do precedente, então eu vou buscar um precedente, uma jurisprudência que vai me auxiliar nisso aí. Quer dizer, tu entra nesse sistema de caixinhas, nesse sistema cartesiano, e tu nem escuta o cliente direito, né? Sim, não Porque escuta. Eu não escutava. E quem trabalha no direito de família, e é o meu centro de direito de família e sucessões, o teu ouvido já está acostumado a ouvir algumas coisas semelhantes. Graças a Deus, o direito nunca é o mesmo, cada um traz uma situação e sempre tem as suas diferenças, né? Que é o que faz com que a gente saia da rotina. Mas, de toda maneira, tu liga o automático e vamos que vamos. E depois, como é que tu te sentes, Marisa? Depois, como é que tu te sentias depois, antes de tu teres exatamente, esse peso no ombro, essa responsabilidade de que tudo dependia de ti. E se no final viesse uma sentença que não fosse favorável, tu entravas em pânico. Como dar a notícia para o cliente? Como dar a notícia? Porque aquilo sempre foi diferente, por que agora ele deu uma sentença que é completamente diferente das outras, das demais? Dilce, você travou. Será que Continuo travada, não? Não, voltou. Porque para mim não está aparecendo. Não está aparecendo não, quando voltou. Voltou. Tá, então, eu acho que travou de novo. Pessoal, quem está nos assistindo, fala se está travando. Quem está travando, sinaliza para a gente. Qualquer coisa a gente sai e volta. Voltou? A Dilce que está travada, sou eu. Ao vivo é isso, faz parte. E entramos nas 6 horas, né? Geralmente a Dilce saiu, ela volta, faz parte, gente. E ela estava falando do peso, e eu vou continuar aqui falando um pouquinho até ela entrar. O quanto sim, eu também tinha esse peso. E aí a gente carrega esse peso nos nossos ombros, esse peso que era do cliente. E a gente não dá conta, a gente começa a adoecer, a gente não separa o que é nosso, o que é do cliente. E com o estudo, eu estava conversando aqui com o pessoal de casa. Graças a Deus, que eu falo. Eu não sei se é aqui. Ó, o Moser está dizendo que foi só eu que caí. Eu, na verdade, quando eu fiquei congelada, eu resolvi sair e entrar de novo. Sim, e se acontecer, ok, e tudo bem. Então tá. Bom, Marisa, mas enfim, e o cliente também ficava com aquele incômodo, né? A sentença não agradava, a decisão não agradava, a audiência, e te confesso que a audiência ainda continua sendo um problema para mim. Eu ainda vejo que eu preciso caminhar muito para poder, porque eu chego muito beligerante na audiência, a gente acostuma com essa metodologia, né, diferente de ser guerreira, né? E a gente pode ser guerreira sem, na verdade, podendo fazer de forma diferente, né? Lutando pelo teu cliente, mas de maneira diferente. Mas, enfim, e daí o que tem os sentimentos a ver com isso? O que tem as emoções a ver com isso, né? O que tem essas sensações? Eu começo só fazendo uma diferenciação entre cada um desses termos. Marisa, quando a gente às vezes a gente tem uma sensação, né? Gente, estou com uma sensação. E tu, de repente, agora eu estou ficando treinada para isso, tu paras e diz, opa lá, eu estou com uma sensação. Vamos perceber que sensação é essa. Tu passas para percepção. E daí tu sente que tu tens uma coisa no teu coração, vem uma emoção que às vezes te dá uma vontade de chorar, ou te dá uma vontade de brigar, ou alguma coisa. E aquela que é uma emoção, porque a emoção nada mais é do que esse conjunto de alterações que a gente tem no nosso corpo, produzido pela mente, na própria mente ou em qualquer parte do nosso corpo.
E essa emoção, depois, ela se transforma num sentimento, porque a emoção sempre se transforma num sentimento, né? Um sentimento de alegria, um sentimento de amor, um sentimento de raiva, ou qualquer outro sentimento. De E vingança. de vingança, na área de família especialmente, né? Nossa. Então, eu estou aqui porque eu quero matar aquele sujeito, eu estou com muita raiva daquele cristão, porque me aconteceu isso. Bom, e o que acontece? Quando o cliente chega no teu escritório, normalmente na área de família, eu atuo para as mulheres especialmente, quando a mulher chega por uma questão dessas, ou porque não está pagando os alimentos, ou porque não está dando alimentos, e etc. e tal, ela chega com um sentimento, ela chega cheia de emoções e cheia de sentimentos. E se eu não parar para ouvir esses sentimentos, eu não vou conseguir identificar qual é a necessidade dela que está por baixo daquilo ali que não está sendo atendida. Eu preciso identificar esse sentimento, até porque, se eu não identificar, eu posso acabar adotando essa cliente, eu posso acabar criando um conflito ainda maior com essa cliente, porque nós temos, o Bert Hellinger, ele separa os nossos sentimentos, né? E ele fala dos sentimentos primários e dos sentimentos secundários. E quando o cliente chega, às vezes, no nosso escritório, ele chega com o chamado sentimento secundário, que é aquela raiva, ele está naquilo que está apegado a ele. É aquele sentimento que não te traz empatia. Pelo contrário, tu vira Salvador porque tu quer resolver rapidinho a situação dela, porque tu não toleras. O sentimento secundário, ele desperta em ti uma raiva, às vezes, também, Sim. naquele que está atendendo. Ele não é nada empático, ele é um sentimento de vitimização. Nós estamos com uma vítima na tua frente e tu querendo ser o Salvador. Quer dizer, tu estás com teu ego bastante misturado, né? Bastante complicado. Tu não estás no teu eu saudável de jeito nenhum, nem no teu eu adulto. Nós estamos os dois num sentimento que não é bom para nenhum. Então, o que acontece? Eu vou entender a necessidade dele diferente, eu não vou entender a real necessidade dele. Então, se eu preciso ouvi-lo, eu preciso ter essa escuta ativa que vocês falaram antes, essa escuta empática, essa paciência para ouvi-lo e tentar trazê-lo para o sentimento primário. E o que é esse sentimento primário? Esse sentimento primário é aquele sentimento que ficou nessa pessoinha por algum motivo, alguma coisa que aconteceu na vida dela, seja na infância, seja até ainda no útero da mãe. E Sim, cada vez os traumas, né? ele vem esse sentimento para ele, mas é um sentimento de dor que ele não tolera. Então, para fugir desse sentimento que é genuíno, porque é puro e é da essência dele, ele foge para o sentimento secundário, que é esse sentimento da raiva, e que daí ele se perde, que ele não consegue identificar. Por quê? Porque o sentimento primário, se é uma dor de desamor, de abandono, de desvalor, se ele conseguir enfrentar esse sentimento primário e trazê-lo para a consciência, é aquilo que a gente estuda, que trazendo para a consciência é a única forma que a gente tem de enfrentar e de tentar resolver esse sentimento. E se tu trouxeres, qual é a finalidade disso aqui? É tu autoconhecimento primeiro de ti, para tu poderes identificar isso no teu cliente, para tu poderes trazê-lo para esse sentimento primário. Porque daí ele vai estar na real, na essência dele, no sentimento puro. E daí tu podes ver com ele qual é a necessidade que não está sendo atendida e que tem que ser buscada, ou por via da mediação, da conciliação, da negociação, ou por via mesmo do processo judicial. E mesmo que lá no final saia uma sentença desfavorável, para ele já está mais resolvida aquela situação. Então, e o Bert Hellinger, ele até, quando ele trata dos sentimentos, ele diz que quando uma pessoa estava no sentimento secundário, que é esse da raiva, ele nem constelava essa pessoa. Porque essa pessoa estava no seu eu infantil. Ela não estava no eu adulto, ela não estava no eu pleno. Então, eu fiz um resumo rápido aqui, um apanhado, não sei se deu para compreender, porque de repente eu falo rápido demais. Meus alunos se queixam às vezes que eu falo rápido demais, mas, enfim, estou à tua disposição. Mas, assim, foi maravilhoso. Eu acho que
Eu acho que você fez uma escaladinha assim, falando das sensações, das emoções, dos sentimentos, conceituando perfeitamente, depois trazendo a diferença dos sentimentos primários e secundários. E aí, o que eu gostaria de pontuar? Com base na minha pergunta inicial, olha o Eu que até nós estamos esqueci, eu até estudando, esqueci qual é. que além de jurisprudência, de lei, dos códigos, o que mais nós, advogados, temos que estudar? Nós temos que estudar uma infinidade, nós temos que saber o que é uma sensação. E além de saber, nós temos que sentir. Eu vou além. Então não basta eu entender, eu estar no meu conhecimento cognitivo. Eu tenho que sentir em mim, passar por todo esse processo. Dilce, acho que você travou. Será que é a conexão da Dilce? Qualquer coisa você sai e volta de novo, ela vai voltar. E eu vou continuar falando. Eu tenho que perceber em mim estes novos conceitos que eu estou estudando, eu tenho que integrar em mim, eu tenho que passar pelas minhas dores, identificar em mim o que são essas sensações, quais as minhas emoções desatendidas, quais os meus sentimentos desatendidos, esses primários e secundários. Se porventura um cliente chega e eu sinto uma raiva ou dele ou da outra parte, ou uma pena, ou um sentimento de que ele não dá conta, o quanto eu tenho coisas em mim ainda que eu preciso me trabalhar para compreender esse cliente, para realmente ir para essa escuta ativa. Eu estou tentando aqui fazer um resumo enquanto você voltava. Eu estou te ouvindo, siga, Marisa. E quando eu não tenho esta habilidade, eu diria, de ir para essa escuta, e o que seria essa escuta que a gente tanto fala, essa escuta ativa? Essa escuta ativa é eu estar no meu, que o Bert fala, né, o meu centro vazio, é onde eu me libero de tudo que eu sei, de tudo que eu estou sentindo, eu estou ali à disposição desse cliente. Só que se eu não passei por um processo profundo de autoconhecimento, onde eu olho para as minhas sombras, para as minhas dificuldades, se eu estou com um problema de família, se eu estou com uma questão mal resolvida, esse cliente eu vou atrair, esse cliente que vai chegar na minha frente. Como que eu vou lidar com emoções do cliente se eu não consigo lidar com as minhas? Então, esse processo profundo que a gente passa, que a Dilce estava falando de cursos, que a Dilce está indo amanhã para o último módulo com a querida Justina, gente, é muito estudo e é muito sentir, muita sensação corporal, porque aí, quando o cliente chega, eu me conecto com ele, eu paro, eu consigo sentir em mim realmente o que esse cliente está sentindo. Aí talvez eu tenha real empatia e a compaixão, porque além de empatia, eu me colocar um pouco no lugar dele, mas eu diria um pouco além, a compaixão. O que eu poderia auxiliá-lo? Mas veja, auxiliá-lo para que ele evolua, transmute esse conflito, mas sem que fique pesado para mim. Porque senão eu só tomo a dor dele, a dificuldade dele, o conflito dele, boto na minha mochila e o meu ombro não dá conta. E ele fica um pouco mais leve. E eu carrego isso como profissional. Então é um pouquinho do que o Bruno estava falando na live anterior, desses 3 lugares, o judiciário, o cliente, nós advogados. Então, os congressos, as formações, os cursos, as constelações, enfim, uma infinidade de coisas, os workshops, isso tudo nos trazem músculo, eu diria, musculatura que a gente vai desenvolvendo e tendo essa percepção mais apurada para esse dia a dia da advocacia. Para as audiências, que eu também te confesso, Dilce, que são um desafio, por quê? Porque o que a gente enfrenta lá na audiência ainda, a maioria das vezes,
Então, tem um juiz que sim, ainda pensa na caixinha, o promotor. Então, não dá para mim ir sem um pouco dessa postura. Eu vou já diferente, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar ali apoiando o meu cliente, tendo clareza do que o meu cliente precisa e qual a necessidade dele, para daí sim fazer esta defesa real e não no sentimento do cliente. Aí nós voltamos para o sentimento, porque talvez esse sentimento eu já tenha escutado ele aqui no escritório, eu já tenha passado com ele por essas emoções dele, identificado qual é o sentimento primário e secundário. Então, as nossas reuniões, Gilce, não é mais ali uma reuniãozinha e eu já monto uma petição. Às vezes são várias reuniões antes da gente decidir qual caminho vai seguir. Se vai buscar uma mediação privada, se vai buscar uma mediação judicial, se vai entrar com processo, se vai tentar uma conciliação, se vai tentar só uma negociação, enfim, é uma infinidade de coisas, práticas colaborativas que estão aí hoje com equipe multidisciplinar para nos auxiliar. Então, eu digo, antes de eu sair fazendo petição e dizendo para o cliente, olha, a ação é essa, o valor de honorários é tanto, calma. Deixa eu entender melhor. E eu acho assim que também me parece muito, tudo que tu estás dizendo tem muito sentido e está muito dentro disso que nós estamos abordando. Mas respeitar o tempo do cliente. Sim. Porque muitas vezes, se tu quiseres fazer esse atendimento humanizado, muitas vezes isso não vai se solucionar no primeiro encontro que tu tens com esse cliente. Às vezes, tu estás vendo que aquele cliente está naquele sentimento que não tem solução, que é o sentimento secundário. Então, eu vou remarcar essa consulta, vamos remarcar para outro dia, para ter respeito, para ver. Eu já tive no escritório mais de uma vez, Marisa, clientes que vieram para fazer o divórcio, mas eu vou contar um caso só. Ela tinha certeza, mas naquela época eu não conhecia direito sistêmico e eu não conhecia sentimentos, eu não sabia da importância dos sentimentos. Mas ela saiu do escritório, ela voltou 1 ano depois para fazer o divórcio. 1 ano depois. Um tempo que ela precisou. Foi o tempo que ela precisou. Sim. E naquele momento, claro, eu nem pensei, não deu certo, já está fazendo com outra, já está... Mas para tu veres que cada um tem um tempo. Eu acho que ela respeitou os próprios sentimentos, né? Ela teve essa percepção que não era o momento dela de resolver. Mas isso é o que nós temos que fazer. Só que eu nunca vou esquecer daquela frase que o Yuri até repete bastante. A gente só pode levar o cliente, levar o outro até onde a gente foi. Então, se eu não tiver esse autoconhecimento, se eu não conseguir identificar em mim essas emoções e esses sentimentos, eu não consigo identificar no outro, né? Essa empatia, porque às vezes a gente está triste, a gente é esse movimento de sentimentos, né? Que num momento tu estás em um, outro momento tu estás em outro. Mas se eu não conseguir ter empatia pela minha tristeza também, eu não vou conseguir ser empática pela tristeza do meu cliente. Ele vai chegar ali e eu estou lá, já elaborando a procuração, elaborando o contrato, enquanto ele está falando. E eu já presenciei, eu só sabia que aquilo não me agradava, Marisa, mas eu não sabia que tinha formas diferentes de fazer isso e que e que a gente podia se sentir mais aliviado fazendo diferente. Porque várias vezes eu tive para fazer acordo com clientes e com as partes junto, e o meu cliente, o outro colega tratava aquilo com uma forma tão fria, e eu chegava às vezes me questionar, dizia assim, eu acho que eu estou fazendo errado, eu acho que eu tenho que ser mais fria, eu acho que eu tenho que ser mais objetiva, porque eu não era aquilo, né? Mas sim, eu via que ele saía mais leve e eu ficava mais pesada com aquela responsabilidade em cima de mim. Mas, enfim, eu acho que quem estiver nessa caminhada, a gente precisa de muito estudo, de muitas percepções, de acompanhar lives, acompanhar workshops, destrinchar tudo isso e ver onde é que a gente se enquadra. E como quem quer continuar com o direito do jeito que ele é, continue com o direito do jeito que ele é. Porque o direito
continua sempre sendo o mesmo, a gente só está tentando fazer de uma forma diferente, né? De uma forma mais E eu leve, diria forma... uma forma mais diferente, e eu acho que a grande sacada, e temos a querida Betina aí direto do Piauí. Gente, ó, uma chamadinha. Semana que vem vou estar com a Betina aqui com outro tema maravilhoso. Muita gente boa falando nesse congresso. Só fazendo um parêntese. Ela tá aqui com a gente na live. Enfim. E o quanto a gente tem que... Me perdi um pouco, mas voltando. O quanto a gente precisa estar atento às nossas emoções. Estar atento a tudo que a gente precisa trabalhar na gente. E muitas das vezes a gente escuta assim... vamos ser objetivos. Advogado não trabalha com sentimentos. Advogado não tem que trabalhar com sentimentos. Judiciário não é lugar de sentimentos. Aqui a gente tem que objetivar as coisas para resolver. Ok. Eu acho que tem um momento que a gente tem que sim deixar objetivo e tem que resolver. Porque de uma forma ou de outra tá aí a lei e vai enquadrar e vai resolver. Mas veja, vai resolver o quê? Então, acho que essa que é a grande virada de chave, né, Dilce? E é o que a gente falou na live anterior com o Bruno. O que realmente o cliente quer? O que faz sentido para o cliente? E esta caminhada a gente consegue fazer nos escritórios de advocacia com essa escuta ativa, com estas reuniões, com esses encontros cuidados, preparados, onde eu estou disponível, como digo, gente, eu me preparo para uma reunião. E o que é esse preparo? Eu paro um pouco antes de cada reunião que eu estou fazendo. Eu aquieto um pouco, eu respiro um pouco. Para quê? Para quando o cliente entrar naquela porta, eu esteja disponível para ouvi-lo. Porque se eu não fizer isso, eu estou preocupado com o prazo que eu tenho depois para fazer, com um monte de, assim, uns 50 WhatsApp que vão entrando e eu tenho que responder. Gente, não dá. Ou eu desligo e me conecto com esse cliente, é o que a gente estava falando, e estou aí em estado de presença com ele, tentando identificar o que ele precisa, qual a necessidade desatendida dele, e aí trilhar com ele um caminho de solução. E a nossa querida Betina, semana que vem, vai falar sobre a autonomia. Estou até vendo aqui, dando uma espiadinha na live dela enquanto eu estou falando. Olha o que a Betina vai falar, não é lindo, ó? Direito fraternal, uma reflexão entre a autonomia de vontade e a empatia. E eu não vou dar spoiler aqui, o que a nossa querida Betina vai falar, mas, gente... E todo esse pessoal aí que vai estar nesse congresso no dia 18 e 19, né? Tá me vendo, Marisa? Tá cortando. Marisa, eu estou agora voltou. Vai, continua. Tá. Não, e eu acho também interessante que a gente tenha uma visão diferenciada também dos sistemas, e a gente poder ver o sistema da OAB, o sistema judiciário, ter uma nova visão de tudo isso. Tem esses juízes maravilhosos por esse Brasil afora, que já estão fazendo, dando atendimento humanizado em audiências, com alto índice de resultado positivo. Eu já assisti às audiências do doutor Yu, né, que ele procedia para fazer esses acordos, a questão das perguntas, né? Como fazer as perguntas para que tu possa conduzir. Eu vi uma live com também o Dr. Sam Storch, né? Que Sim. É quem formalizou o direito chamado direito sistêmico no Brasil. Sim. Não sistêmico, mas com esse nome, direito sistêmico no Brasil. E ele dizia que nas audiências dele, às vezes, ele faz o seguinte, como uma audiência de divórcio ou de separação, as partes não se olham nos olhos. E é isso que acontece. Elas não se olham nos olhos. Está um de cada lado da mesa, a mulher normalmente está de olho baixo, o homem olha para o advogado da mulher, entre eles não há troca.
E daí o que ele faz para tentar relaxar e trazer o sentimento primário? Ele pede para que eles fechem os olhos e que eles imaginem na frente dele o outro, que ela imagine ele, que ele imagine ela na frente dele, e que nessa visão que eles tenham, eles possam ver qual é a necessidade do outro naquele momento. Que às vezes é só um reconhecimento. Às vezes tu está pedindo socorro, Dilce, conhecida. você travou? Ai, ai, ai. Não, voltou. Voltei? Tô te ouvindo. Voltou. Eu não sei onde eu parei, mas eu achei... É o reconhecimento. E esse eu acho que é um ponto, tá? O reconhecimento, e muitas das vezes é só isso que precisa. E quando a gente consegue caminhar para esse reconhecimento, muitas vezes o acordo sai. E é muito pouco que eles querem lá no acordo. É isso que ele diz. Que os resultados têm sido maravilhosos, porque ele não consegue fazer com que eles olhem, é muito pesado para eles olhar um nos olhos do outro na audiência. Então, ele usa essa estratégia, ele pede que feche nos olhos e que se imagine falando com o outro, então. Ele diz que o resultado tem sido muito bom, às vezes a pessoa chora porque ela dá essa descarga, né? Aquela tensão que estava da audiência vai por água abaixo, né? Com esse choro, e que os resultados têm sido muito bons e muito positivos. Então, é isso, na verdade, o que... E aí eu trago só um ganchinho do pouquinho que, já que você está falando nisso, como o Sami atua nas audiências, e ele é juiz, né? E a gente aqui, advogado, a gente tem que trabalhar antes no escritório. Então, eu vou falar um pouquinho no congresso sobre o uso das estruturais, e aí você me fez lembrar uma estrutura que eu uso, que eu aprendi com o querido Guilherme Etchegaray, é a mão cataléptica, que é um dos modelos das estruturais. Então, muitas das vezes, no próprio escritório eu faço, se eu entender que cabe, eu uso essa estrutura da mão cataléptica como se fosse o outro envolvido do conflito. E tem todo um preparatório, óbvio, não é assim, mas tem todo um preparatório para levar o cliente. Então, quando o cliente olha para a minha mão, e aí nós vamos para as sensações que você está falando, não é lindo? Vem a sensação corporal nele e ele não está vendo a minha mão. Ele está vendo a parte contrária ali, conflituosa. E aí vem a emoção, e depois vem o sentimento. Aí o sentimento muitas vezes vem de raiva, e eu tenho que deixar ele extravasar. E o quanto isso facilita se eu tiver uma audiência. Ele já fez eu já fiz esse trabalho com ele aqui no escritório. Entende? Exatamente. Então são coisas, habilidades que a gente vai desenvolvendo e vai aplicando. Era o que eu queria dizer exatamente agora. Treino, prática, boa vontade, querer fazer diferente, todo esse movimento. Que tem, o Antônio Damasio diz, eu não lembro no qual dos livros dele, ele diz que uma vez eu achei muito, muito interessante essa história que ele conta. Ele tinha uma amiga, ele tem uma amiga, ou ele tinha uma amiga, eu não sei, ele era... meu Deus, me fugiu agora. Cantora de ópera, de peças de ópera, né? E que ela fazia as óperas mais emotivas que tinha, ela fazia. E um dia ele perguntou para ela como é que ela conseguia fazer as emoções que as óperas exigiam dela. E ela dizia, depois que eu descobri a técnica, eu consigo agora domar essa situação. E é isso que a gente está falando das emoções e dos sentimentos, é de tu dominares uma técnica para tu identificares em ti, tu poderes controlar as tuas emoções, tu poderes mudar o teu sentimento de secundário para primário e enfrentar esse sentimento primário. E isso são práticas, isso são técnicas. E eu acho isso maravilhoso. E ela ainda acrescentou no final, isso não impede de vez em quando de eu chorar. Mas é o que eu acho que é realmente tu és humana, não impede de vez em quando. São técnicas, são práticas que nós temos que passar, dependendo, são
alguém quiser, é treinar. É isso que eu acho que tem que ser feito. Aí, como tem um grande amigo meu que fala, não tem almoço de graça. Tem trabalho, tem que ralar, tem que estudar muito. E final de semana é para curso. Durante a semana a gente trabalha, à noite a gente estuda, final de semana a gente faz curso, faz treinamento. Ou seja, não tem nada de graça. Isso não cai assim, pirilim, pim, pim, estamos fazendo. Não. Gente, são anos estudando e praticando. Exatamente. E é interessante mesmo, porque às vezes tu estás em algum lugar e tu podes deixar uma emoção que vem inapropriadamente. Deixar que venha um sentimento inapropriadamente, porque naquele momento não caberia aquele tipo de emoção ou aquele tipo de sentimento. Tu estás, por exemplo, num velório e, de repente, tu lembras de uma coisa alegre e tu tens vontade de rir. E tu vais rir, tu tens que dominar esse sentimento, essa emoção, e tu fazes isso identificando, sabendo que estás com um sentimento que veio naquele momento, aquela emoção que te despertou aquele sentimento e que o local não é apropriado para aquilo. Então, quando a gente fala de sentimentos, de emoções, gente, o nosso corpo... Tem uma neurocientista, Suzana Herculano, até teve uma época que ela fazia programa no Fantástico, que ela diz que nós temos microfones pelo corpo. O nosso corpo todo tem microfones. Então, quando nós falamos, pessoal, de emoções, nós estamos falando das emoções externas, tato, olfato, audição, são os nossos membros externos. Nós estamos falando de nossos membros internos, coração, pulmão, bexiga, enfim, todas essas vísceras internas que nós temos e que trazem sentimentos e emoções. Nós temos os músculos que também nos mostram sentimentos. Então, nós temos o nosso corpo lá, o nosso corpo inteiro, para vermos ou não, para nos dizer. Minha querida, eu acho que eu ficaria umas 5 horas aqui conversando com você. Mas enfim. E tem muita coisa bacana ainda. Nada do pessoal para o nosso congresso, né, Marisa? Porque... Deixo com você. Ou eu fecho e depois você finaliza, tá? Por favor. Okay. O que eu queria dar mais uma chamada para o pessoal. E quando a gente fala em chamada, Dilce, o que eu acho que é importante falar? Essa chamada tem que tocar o coração. Nós não estamos aqui fazendo propaganda. Eu tô falando de algo que fez sentido para mim. Eu não ganho nada com isso. A gente não ganha nada com isso no sentido financeiro. A gente ganha de levar esse conhecimento adiante. Eu acho que é isso que a gente ganha neste sentido amplo, tá? Então, quando a gente vem aqui falar um pouquinho, você vai ser palestrante, eu vou ser, o Bruno vai ser, a Betina vai ser, e mais um monte de gente aí do Brasil inteiro, de gente que está estudando, está ralando, está se dedicando, está experimentando, para dizer que um congresso é uma grande oportunidade de você conhecer um monte de pessoas, um monte no sentido de várias pessoas que estão, como nós, Gilce, experimentando tudo isso. Cada um com as suas formações, que são diversas e algumas comuns, e que a gente está experimentando aqui se está funcionando ou não e como fazer isso. E eu vejo, eu não sei se a Gilce travou, volta, eu vou falando. O congresso é uma oportunidade das pessoas, a Gilce já volta, das pessoas ouvirem como os profissionais estão aplicando isso. E aí eu vou falar de advogados, de promotores, de juízes, enfim, de consteladores, de como isso está sendo feito. Deixa eu ver se a Dilce volta. Com um custo super acessível, online, no conforto de casa, na casa de vocês, e vocês vão perceber, vão sentir no corpo se isso faz sentido ou não. Estou trazendo a Dilce de volta. Se faz sentido ou não
E isso não é só aplicado no direito, isso é aplicado em várias áreas hoje, na medicina, na educação está sendo aplicado. Então, a gente vai trabalhar aqui na área do direito, com profissionais que estão no direito. E aí fica o convite, nas redes sociais está lá como se inscrever, enfim, se alguém quiser saber mais, chama a gente no direct. A Dilce vai trazer para a gente mais sobre esse tema, óbvio que hoje foi só uma palhinha. E eu conheci a Dilce num desses cursos, enfim, cursos transformadores que fazem a diferença na nossa vida. Eu estou vendo que a Ana Baroni acabou de entrar, vai ser uma palestrante também. Olha, os palestrantes estão de prontidão hoje aqui. E eu deixo com você, Dilce, para finalizar, e eu te digo assim, ó, gratidão de coração, tá? De coração. E vamos falar mais e vamos ter outras lives e ainda quero talvez a gente fazer uma, eu deixo aqui já no ar, que a gente lembra uma vez a gente conversou sobre as próprias limitações, né, do código de ética. Verdade. E o quanto a gente pode inovar respeitando que a nossa instituição que vem antes da gente, a OAB, que nos apoia nas comissões, estamos aí nas comissões, grupo de estudos e comissões, mas respeitando o que a ordem nos trouxe, respeitando essa ordem intitulada pela OAB. Então fica também já o convite, a Dilce trabalha com ética como professora, né? Enfim, acho que é outro tema aí que a gente pode abordar num outro momento. Eu passo a bola para você. Maria. Bom, eu quero agradecer primeiro, Marisa, muito obrigada por essa live, pela oportunidade de poder divulgar um pouquinho desse trabalho, como tu dissesse, o nosso conhecimento, se nós não transmitirmos ele adiante, ele perde um pouco desse valor, ele tem que ser transmitido. Eu vi aqui vários colegas daqui de Bagé e olha, eu estou de olho em vocês, agora eu vou mandar a propaganda do Congresso. Eu vi um colegas, o Moser falou aqui, é isso mesmo que tu colocaste, Moser, eu perdi, porque como eu caí, quando eu voltei, eu não consegui mais ler o que tu tinhas colocado, mas bem colocado ali. Lembrar esse Bagé que nós temos a comissão aqui de Direito e Gestão Sistêmica, as comissões são abertas a todos que querem participar, então, o pessoal que participou da live hoje, que não estão na comissão, eu estou deixando esse convite para vocês. E agradecer, porque foi o Yuli Rotter, o nosso professor, com quem nós fazemos a IOPT, com quem eu fiz o Direito Sistêmico, que nos reuniu todo esse pessoal, que a gente, essa amizade que a gente fez por esse Brasil afora, foi a oportunidade, o Yuri, que é agregador, que agregou todo esse pessoal. Eu conheci a Marisa, a Ana Baroni, o Bruno, todo esse pessoal. Nossa, tanta gente do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, a gente se conhece e tem sido maravilhoso esse contato que a gente tem feito. Marisa, querida, obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu só vou falar aqui o que o Moser escreveu que você perdeu. Ele escreve: perfeito, um estilo humanizado de atender o cliente. Sim, e aí trabalhamos com esse acolhimento, com esse atendimento humanizado, porque somos todos humanos, não somos máquinas. Exatamente. Não somos máquinas. Temos sentimentos, emoções, sensações. E aí eu encerro dizendo gratidão, minha querida conterrânea, e a gente se vê no Congresso, tá bom? Se Deus quiser. Super beijo. Beijo, obrigado pro pessoal de casa. Tchau, tchau.